Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Isaías, capítulo 49 e o versículo 14. Amém, meus irmãos? Isaías, capítulo 49 e o versículo 14. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para os meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Amém, meus irmãos? Isaías 49 e o 14. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Porém, Sião diz, já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, é que Ele nunca esquece de mim e de você, meus irmãos. Porque pode uma mãe que amamenta seu filho esquecer do seu filho, mas Deus, Ele nunca esquece de mim e de você, meus irmãos. Porque se não fosse Ele a mim na tua vida, meus irmãos, nem força para estar de pé e você tinha. Porque Ele sempre está comigo, com você, meus irmãos, em todos os momentos. Muitas das vezes somos nós que deixamos o Senhor. A gente não quer mais para cá do Senhor, a gente não quer mais fazer a vontade do nosso Pai, a gente não quer ouvir a voz dEle, a gente não quer fazer o que Ele manda. Muitas das vezes somos eu e você que esquecemos dEle, que não queremos fazer a vontade dEle. Mas Ele, meus irmãos, nunca esqueceu de mim e de você, porque Ele sempre está comigo, com você, lado a lado, em todos os momentos, em todo, né, o momento da nossa vida Ele está com a gente, porque Ele nunca deixa a gente, meus irmãos. Ele nos guia, né? Onde a gente vai, meus irmãos, Ele tá comigo, com você, nos protegendo, nos livrando de todo o mal, né? Ele sempre está conosco, meus irmãos, em todos os momentos, porque Ele nos ama tanto, meus irmãos, que Ele nunca deixou você de lado. Ele sempre está comigo, com você, nos dando força, nos guiando, nos colocando no braço, né? Quando a gente está cansado, Ele pega a gente no braço, porque Ele nos ama, meus irmãos. E Ele nunca deixa eu e você, porque Ele nos ama, meus irmãos. Porque Ele é nosso Pai, Ele é tudo pra gente, meus irmãos. É nosso pai, nossa mãe, né? É nosso esposo, é nosso irmão. Deus é tudo pra gente, meus irmãos. E Ele nunca esqueceu de mim e de você. Ele pode todos nos deixar, mas Ele nunca deixa de mim e você, meus irmãos. Porque Ele sempre está comigo e você em todos os momentos da nossa vida. Porque Ele nos ama, meus irmãos. Ele nos ama tanto. Nós que somos ingratos, que não, né? Que reclamamos de pouca coisa. A gente reclama demais, meus irmãos. Esquece de agradecer. A gente tem um Deus que nos ama tanto. A gente tem um Deus que deu a vida por nós. E a gente só sabe reclamar, ao invés de agradecer mais. Mas que nessa tarde, meus irmãos, e você venha aprender a ser mais grato. Agradeça mais e reclame menos. Porque nós somos ingratos, meus irmãos. Mas que você aprenda a ser mais grato, meus irmãos, ao Senhor. Agradecer mais e reclamar menos. Porque a gente somos ingratos, meus irmãos. Nós somos ingratos. Mas o nosso Pai nos ama, meus irmãos. Ele nos ama tanto, meus irmãos, que Ele deu a vida por mim e por você naquela cruz, para nos salvar, para nos dar vida e vida com abundância. E que nessa tarde, meus irmãos, eu e você aprenda a ser mais grato, que você reclame menos e agradeça mais. Porque nosso Pai, meus irmãos, Ele nos ama. Ele nunca esqueceu de mim e de você, nunca esquece. Porque quando a gente está passando pelas provações, né, meus irmãos, a gente acha que Deus esqueceu da gente, a gente acha que Ele nos abandonou. Mas Ele nunca esquece de mim e de você, meus irmãos. Porque a gente tem que ser provado, meus irmãos. Porque para viver o propósito, tem que passar pelos processos. E que você não reclame, você agradeça. Porque depois da aprovação, meus irmãos, vem a bonança. Depois da aprovação, meus irmãos, e você vai viver o que Ele prometeu para você. Mas a gente tem que ser provado, meus irmãos. A gente tem que ser provado. Para viver o propósito, tem que ser provado. Tem que passar pelo processo. O processo dói, machuca, né? Mas faz parte, meus irmãos. Porque se a minha e a tua vida fosse só bonança, e você não buscava o Senhor. E a gente tem que passar, meus irmãos, pelos processos. Mas depois do processo, meus irmãos, né? A gente vai ver o propósito. Porque o que Deus determinou na minha e tua vida, meus irmãos, está determinado. Ninguém pode pedir o que Deus determinou na minha e tua vida. E o que é meu e teu, meus irmãos. Ninguém pode ficar com aquilo que é meu e teu. E que nessa tarde, meus irmãos, que você aprenda a ser mais grato ao Senhor. Reclame menos e agradeça mais. Porque só o fato, meus irmãos, de mim e de você ter saúde, né? Respirar sem ajuda de aparelho, meus irmãos. A gente tem que agradecer mais esse Deus maravilhoso e reclamar menos. Agradecer mais, meus irmãos, e reclamar menos. Que a gente aprenda a ser mais grato, meus irmãos, por tudo.
Por tudo de graça. Não reclame, meus irmãos. Só agradeça. Agradeça por tudo. Pelas provações, pelas tempestades. Agradeça por tudo, meus irmãos. Reclame menos. Porque Deus ele só prova quem ele ama, meus irmãos. Porque nem todo mundo, meus irmãos, aguenta ser provado. Muitos, meus irmãos, desistem na caminhada porque não suportam o processo. Mas para viver o propósito, meus irmãos, tem que passar pelo processo. O processo dói, machuca. Mas para você viver o propósito, você tem que passar pelo processo. E que você aguente firme. Que você não reclame. Que você agradeça. Porque Deus ele só prova quem ele ama, meus irmãos. Deus ele só prova aquele que ele ama. E aquele que ele sabe que vai suportar passar. Porque depois de aprovação, meus irmãos, né? E vocês vão viver o propósito. Mas você tem que passar, meus irmãos. Pelo processo. Suporte, meus irmãos. Aguente só mais um pouquinho. Porque daqui a pouco, meus irmãos, você vai viver tudo que Deus prometeu na tua vida. Porque tem que passar, meus irmãos, pelo processo. Vai estar acabando, meus irmãos. Porque para tudo é um tempo determinado. Vai ter um tempo que você vai estar sendo provado, sim. Mas vai ter um tempo que você vai estar vivendo a promessa. Porque para viver a promessa, meus irmãos, tem que passar pelo processo. Vai estar acabando, meus irmãos. Porque para tudo tem um tempo determinado. E logo, logo, meus irmãos, você vai estar vivendo a promessa. Tudo que Deus prometeu para você, e vocês vão viver. Porque Deus ele é fiel. Porque Deus não ama para que minta, muito menos ama para que venha se arrepender. Então que nessa tarde você só descanse no Senhor. E nunca diga que ele esqueceu de mim e de você. Nunca pense isso. Porque ele nunca esquece de mim e de você, meus irmãos. Porque no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Que ele venceu, nós também vamos vencer. Que a gente tem que passar, meus irmãos, pelas provações, pelas tempestades. Porque a nossa vida é igual às estações do ano. Tem o inverno, tem o outono, né? Tem o verão. Mesmo assim a nossa vida, meus irmãos. Porque fosse só bonança, e você não ia para casa do Senhor. Se a nossa vida fosse só bonança, e você não queria estar buscando, não queria estar adorando esse Deus maravilhoso. A gente queria estar em casa. Mas que você adore a Ele, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Porque Deus é Deus, meus irmãos, sem mim, sem você. Mas eu e você não somos nada sem Ele. Então que nessa tarde, meus irmãos, você aprenda a ser mais grato. Agradeça mais e reclame menos. Porque tudo que Deus faz é perfeito, meus irmãos. Porque como pai só quer o melhor para os seus filhos. E que você agradeça mais, meus irmãos, reclame menos. Seja mais grato por tudo, meus irmãos. Por tudo de graça. Porque, meus irmãos, a gente tem que agradecer, meus irmãos. A gente tem que agradecer esse Deus maravilhoso. Porque só Ele é merecedor toda a honra e toda a glória, meus irmãos. Nada que você faça, meus irmãos, a gente vai conseguir pagar o que Ele fez por nós. Nada. Porque Ele deu a vida por mim e por você, meus irmãos. Ele deu a vida por mim e por você para nos salvar. Então que você nessa tarde aprenda a ser mais grato. Reclame menos e agradeça mais. E nunca pense que Ele esqueceu de mim e de você. Porque Ele nunca esquece, meus irmãos. E pode uma mãe esquecer de um filho que amamenta. Mas o nosso Pai nunca esquece de mim e de você. Porque Ele sempre está comigo e com você, meus irmãos. Em todos os momentos. Nos momentos bons, nos momentos difíceis. Ele sempre está comigo e com você lado a lado. Amém, meus irmãos? Agora a irmã Tatiana vai louvar. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos também, através do louvor. Amém, meus irmãos? Não olhe para a voz, viu? Medite na letra do louvor. Medite na letra do louvor. Que eu creio que Deus vai falar com vocês também através do louvor. Amém, meus irmãos? Oh, glória! Se não fosse Deus, não sei o que teria acontecido. Confesso, já teria desistido. É tão difícil de imaginar. Se não fosse Deus, jamais eu chegaria até aqui. Eu não teria forças para seguir. Dias ruins eu tive que enfrentar. Doeu demais quando eu ouvi. Esse já era, não vai conseguir. No auge da dor eu chorava sozinha, sem nada entender. Mas um certo dia, como outro qualquer, desses que a gente quase perde a fé, ouvi uma voz me dizendo bem forte: estou com você. Sou eu que te sustento e te ajudo. Sou eu mesmo, Deus, e nunca mudo. Te carrego no colo quando você quer parar. Te tomo pela mão e te ajudo a avançar.
Seja renovado, seja cheio de autoridade, de poder. É a minha mão que abre e fecha, é a minha mão que leva e traz. Com uma palavra eu mudo a história, faço na guerra um reino de paz. É a minha mão que vai te guiando, é a minha mão que tá te guardando. É a potente mão de Deus que todo tempo está no comando. É a potente mão de Deus que todo tempo está no comando. Se não fosse Deus, não sei o que teria acontecido. Confesso, já teria desistido. Até difícil de imaginar. Se não fosse Deus, jamais eu chegaria até aqui. Eu não teria forças para seguir. Dias ruins eu tive que enfrentar. Doeu demais quando eu ouvi: esse já era, não vai conseguir. No auge da dor eu chorava sozinha, sem nada entender. Mas um certo dia, como outro qualquer, desses que a gente quase perde a fé, ouvi uma voz me dizendo bem forte: estou com você. Sou eu que te sustento e te ajudo. Sou eu mesmo, Deus, e nunca mudo. Te carrego no colo quando você quer parar. Te tomo pela mão e te ajudo a avançar. É meu tempo certo de fazer. É meu tempo de te responder. Seja renovado, motivado, seja cheio de autoridade, de poder. É a minha mão que abre e fecha, é a minha mão que leva e traz. Com uma palavra eu mudo a história, faço na guerra um reino de paz. É a minha mão que vai te guiando, é a minha mão que está te guardando. É a potente mão de Deus que todo tempo está no comando. É a potente mão de Deus que todo tempo está no comando. Oh, glória! É a mão de Deus, meus irmãos, que está comigo, com você, meus irmãos, em todos os momentos. Porque se não fosse a mão de Deus, meus irmãos, para segurar minha você, para nos guiar, meus irmãos, para nos dar força, e você nem aqui estava, meus irmãos. Porque Deus, meus irmãos, Ele sempre está comigo, com você, meus irmãos, em todos os momentos da nossa vida. Nos protegendo, nos livrando, nos guiando, nos dando força. Ele sempre está comigo, com você, meus irmãos. Porque você nunca pense que Ele esqueceu de mim e de você. Porque Ele sempre está comigo, com você, meus irmãos. Em todos os momentos de nossa vida. Em todos os momentos, meus irmãos. Ele está comigo, com você. Porque Ele nunca esquece de mim e de você, meus irmãos. Nunca. Nunca, meus irmãos. Porque Ele está comigo, com você, meus irmãos. Em todos os momentos. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Por pouco a irmã Tatiana teve essa palavra. Fiquem todos com Deus, ao Pai do Senhor. E tenham todos um ótimo sábado.